Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais uma gravação do nosso curso de Direito das Obrigações. Neste vídeo, a gente vai tratar da teoria do inadimplemento, ou as regras básicas que o Código Civil traz para quando uma obrigação não é cumprida. Em vários dos outros vídeos que a gente vinha comentando, a gente conversava sobre a maneira como a obrigação deve ser cumprida para ser considerada plenamente satisfeita, formas alternativas de cumprimento, enfim, a gente focou bastante em como uma obrigação deve ser cumprida, preocupações do devedor para cumprir adequadamente uma obrigação, até providências que o credor também tem que tomar, eventualmente, para viabilizar o cumprimento da obrigação. E ficava sempre aquele questionamento latente, né? Poxa, mas e se a obrigação não for cumprida? Qual é o regulamento a ser cumprido a partir de então? Qual é o regulamento a ser seguido a partir de então? E é exatamente essa parte da teoria do inadimplemento que vai tratar disso. Então, iniciando nosso debate a esse respeito, começando pelo conceito de inadimplemento, é o termo que significa que nomeia o não cumprimento, a inexecução no todo ou em parte de uma obrigação. E a gente pode falar em diferentes tipos de inadimplemento que vão gerar diferentes efeitos. O inadimplemento ele pode ser classificado como inadimplemento absoluto ou como uma mora, que é um inadimplemento, digamos, relativo, descumprimento relativo. E a diferença se dá o critério de classificação se dá a partir da percepção de que em algumas obrigações, uma vez que o que foi a, a promessa do devedor, ou o compromisso do devedor não sendo plenamente satisfeito, naquele momento, daquela forma, pode ser que não haja mais para o credor nenhum interesse mais, nenhuma utilidade naquela relação obrigacional. Daqui a pouco eu dou um exemplo, mas é isso que vai configurar o inadimplemento absoluto. Em outras situações, se percebe que, mesmo a obrigação não tendo sido cumprida no momento e na hora adequada, claro, o direito vai estabelecer ali alguma consequência para o devedor, mas percebe-se nesse segundo grupo de situações que o credor continua vendo utilidade no cumprimento da obrigação. É aqui que a gente vai falar em mora. Então vamos lá, vamos pegar alguns exemplos. Imaginemos que alguém contrata um artista para fazer um show numa festa de casamento. Então, vou casar aqui no dia 10 de dezembro. Então, artista fulano, queria que você viesse aqui, estou te contratando para você fazer o show de 10 à meia-noite. Combinado? Combinado. Esse artista, no dia marcado, na hora marcada, ele não aparece. Não cumpriu a obrigação. No dia seguinte, ainda é útil, da mesma maneira, para o credor receber aquele show? Não, o casamento já passou. O credor precisava daquele show naquele dia, naquele horário. No dia seguinte, já é outra história. No dia seguinte, se o artista disser, desculpa, esqueci, mas eu faço show outro dia. Pode até ser que haja algum interesse do credor naquele show, mas o interesse é outro. Percebem? Aí, o que o devedor pode fazer depois, em outra oportunidade, já não é exatamente aquilo que o credor esperava daquela obrigação. Neste exemplo, o credor queria o show daquele artista na sua festa de casamento. Outro dia já vai ser outra situação. Talvez o credor até queira esse show desse artista num outro momento, mas aí, talvez para ele vender ingresso, talvez, numa outra oportunidade. Mas a obrigação, tal qual pensada originariamente, neste exemplo, se não cumprida no dia e na hora combinada, ela já perde a sua utilidade para o credor. Aí, inadimplemento absoluto. Não adianta, nessa primeira categoria, o devedor dizer, olha, nesse dia eu não pude, mas amanhã eu vou aí, tá? Não, já não serve mais.
Agora, em várias outras situações, mesmo o devedor não cumprindo a obrigação no dia e na hora combinada, por um outro momento, o credor continua precisando daquilo. Vamos imaginar agora que um credor tenha contratado alguém para pintar as paredes da sua casa. O credor, ele quer dar uma melhorada lá na sua residência, vê que as paredes estão um pouco sujas, então ele combina lá com o fulano para no domingo, no próximo domingo, pintar as paredes da casa dele. Chegou no domingo, o devedor não apareceu. Mas na segunda, ele entra em contato com o credor e diz: olha, eu tive um problema e tal, passei mal, mas no próximo domingo, quer dizer, uma semana depois, eu vou aí pintar as paredes. Tudo bem? Muito provavelmente o credor vai dizer: tudo bem. Vejam, nessa segunda grupo de questões, ninguém está dizendo que o devedor vai passar impune por não ter cumprido no dia e na hora adequada. Ninguém está dizendo também que sempre, que a obrigação de pintar paredes sempre será do segundo grupo. Essa análise, se é um inadimplemento absoluto ou se é uma mora, depende muito da situação daqueles credores, daqueles devedores, né? Mas no exemplo que eu estou imaginando e trazendo para vocês, estou diante de um credor que contratou a pintura das paredes da sua casa por um determinado domingo e que, não tendo recebido esse serviço, ele ainda continua interessado nele, mesmo sendo prestado numa outra data. É claro que por não ter cumprido o combinado, o acertado, esse devedor talvez incorra em alguma multa, esse devedor ele terá alguma consequência jurídica, mas notem, o peso da teoria do inadimplemento vai ser diferente para um devedor que ainda está apto a cumprir a obrigação, por uma obrigação descumprida, mas que ainda interessa ao credor. Naturalmente, o Código Civil trabalha com esse cenário de forma diferente quando se está diante de uma obrigação que, descumprida, agora já não adianta mais. Um outro exemplo me ocorreu aqui agora, de uma situação de inadimplemento absoluto bem evidente. Obrigação de não fazer, né, no sentido de guardar sigilo, obrigação de não revelar certas informações. Depois que a informação sigilosa é revelada, aí não adianta mais o devedor dizer: ah, não, desculpa, mas eu não vou revelar mais. Já era. Ó, você tem aqui a obrigação de não revelar os segredos da empresa para o concorrente, tá bom? Ok. O devedor vai lá e revela os segredos da empresa para o maior concorrente do credor. Ah, não, mas desculpa, agora eu não vou falar para mais ninguém. Já era, né? O que era sigilo já não é mais sigilo. Não tem, não adianta mais você se comprometer a partir de agora a cumprir a obrigação. O seu inadimplemento não é reversível, é um inadimplemento absoluto. É natural que o Código Civil vá trabalhar, nesse caso, com consequências diferentes, até mais rigorosas, podemos dizer. Afinal de contas, o credor, ele simplesmente não terá de modo algum o que ele esperava, né, naquela relação obrigacional. Enquanto que na mora, naquelas obrigações que, descumpridas, elas permanecem úteis ao credor, naturalmente o credor ele vai aceitar o cumprimento em outro momento, de outra forma, com algumas consequências a serem colocadas sobre o devedor, mas há uma maneira de se ainda preservar o vínculo obrigacional por um tempo. De novo, se a gente está diante de uma situação que o inadimplemento torna a obrigação inútil, ou se a gente está numa situação que o inadimplemento será considerado uma simples mora, portanto, o devedor continua suscetível a ter que cumprir aquela obrigação compulsoriamente, com as consequências do inadimplemento, é a situação, é a circunstância do caso concreto. Pintar as paredes de um imóvel, esse tipo de obrigação, se descumprida, pode se tornar, e que foi inclusive o exemplo que eu dei agora há pouco sobre mora, mas num outro contexto, não pintar as paredes de um imóvel pode ser
considerado inadimplemento absoluto? Num outro contexto, sim. Esse credor precisa dessas paredes pintadas por quê? Talvez ele precisa delas prontas para uma festa que ele vai fazer no dia seguinte. E se a pessoa não vai lá e pinta as paredes naquele dia, naquela hora, aí o credor já nem precisa mais daquilo. Fala, não, agora já era, agora eu já vou querer só as punições que o direito civil prevê. Tá? Então não se prendam a decorar se uma situação fática é inadimplemento absoluto, caso não seja cumprida, ou vai entrar na situação da mora. Não. Lembre que o que define isso é a circunstância em que a obrigação foi celebrada, o que o credor espera daquela prestação obrigacional. É isso que vai demonstrar se a gente está numa situação ou em outra. Ainda falando sobre a mora, né, que a gente tem um descumprimento relativo, descumprimento de uma obrigação que ainda continua sendo útil. A mora pode se dar, claro, dei exemplos aqui ocorrendo por parte do devedor, mas vamos lembrar que a mora também pode acontecer por parte do credor. A obrigação não ser cumprida porque o credor não viabilizou e não tomou as providências que ele tinha de tomar para que a obrigação seja cumprida. Também o Código Civil vai entrar nesse mérito e vai dizer que tipo de regra vai ser aplicada nesse caso. Inclusive, está aí no slide. Artigo 399 e artigo 400 do Código Civil, cada um apontando as consequências da mora do devedor e da mora do credor. Artigo 399 vai dizer que o devedor que está em mora é o devedor que não cumpriu uma obrigação que ainda permanece útil ao credor. Esse devedor vai responder caso a obrigação se torne impossível depois do vencimento, depois da data que ele tinha que cumprir, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso. Apenas se o devedor provar que ele não tinha culpa nenhuma na impossibilidade da prestação, ele não vai responder por isso, ou se ele provar que o problema que tornou a obrigação impossível existiria ainda se a obrigação fosse cumprida oportunamente. O que o artigo 399 está trabalhando é um desdobramento de uma regra também presente na teoria do inadimplemento, que eu vou comentá-la antes de destrinchar o 399, que é a impossibilidade da obrigação ser cumprida. O devedor está até disposto a cumprir a obrigação, mas alguma coisa aconteceu que tornou impossível essa obrigação ser cumprida. Isso gera para o devedor responsabilidade ou não? Depende dos motivos que levaram à impossibilidade de cumprimento. E depende também se a obrigação já estava vencida ou não. Obrigação vencida é aquela que já deveria ter sido cumprida, conforme estipulado em lei ou conforme estipulado pelas partes. E a obrigação que ainda não está vencida é aquela que ainda não precisava ter sido cumprida. Então, vamos dar um exemplo aqui. Alguém que vende um animal de raça para o credor. O credor é um colecionador de cavalos de raça, o devedor vai lá e vende um cavalo para o credor e combina que a entrega do cavalo vendido acontecerá dali 15 dias. Perfeito? Dali 15 dias, então, o cavalo vendido tem que ser entregue. Quando que a obrigação do devedor se considerará vencida? Daqui 15 dias. Então, ele tem de hoje até 15 dias para entregar o cavalo vendido. Se passarem esses dias e não houver a entrega, aí nós estamos falando de um devedor em mora. É inadimplemento absoluto? Não, o cavalo não foi entregue no dia, pode ser entregue no dia seguinte. O devedor estará em mora, ele responderá por essa mora, mas acredito que o credor ainda aceitará esse cavalo. Né? Como eu disse, é o próprio credor
e a sua situação, que vai indicar se a obrigação ainda é útil, de cumprimento útil para ele ou não. Mas na grande maioria das vezes em que essa situação que eu estou exemplificando acontece, um atraso na entrega, né, não necessariamente vai acarretar o inadimplemento absoluto. Vamos seguir nessa linha, então. Então, de hoje até 15 dias, o devedor tem que entregar o cavalo vendido. Vamos imaginar que antes do dia da entrega, esse cavalo vem a morrer. Se o cavalo morreu, você não tem como entregar mais para o credor. A obrigação se tornou de impossível cumprimento. E aí, o devedor vai responder por isso? Se o cavalo morreu, quer dizer, se a prestação se tornou de impossível cumprimento antes do vencimento, por culpa do devedor, o cavalo morreu porque o devedor não deu comida para ele, por exemplo, aí ele vai responder por isso. Aí ele vai ter que, ele não tem como entregar o cavalo mais, mas ele entregará o equivalente em dinheiro ao credor. O equivalente em dinheiro à obrigação propriamente dita. Ele vai entregar o equivalente ao dinheiro ao cavalo, mais os prejuízos que o credor teve com o fato daquele cavalo não ter lhe sido entregue. E aí nós vamos considerar a expectativa de lucro que esse credor tinha com essa operação, né, aquilo que o credor legitimamente esperava ganhar, né, a partir do momento que aquele cavalo lhe fosse entregue. Agora, se o credor, desculpa, se o objeto da obrigação vem a se tornar de impossível cumprimento antes do vencimento, antes da data em que a obrigação tinha que ter sido cumprida, e o devedor não teve culpa nisso, aí, segundo o Código Civil, a obrigação será extinta sem responsabilidade para nenhuma das partes. Obrigação tornada de impossível cumprimento antes do vencimento, sem culpa do devedor, a obrigação vai ser extinta e o devedor não responde por isso. Atenção, pessoal, quando a gente fala em culpa no direito obrigacional, a gente não está trabalhando com a ideia de intenção. Você não vai ficar investigando se o devedor tinha intenção ou não de tornar a obrigação impossível. A análise é na capacidade de evitar. O devedor poderia ter evitado que a obrigação se tornasse impossível. No exemplo aqui, o devedor poderia ter evitado que esse cavalo morresse. Se ele poderia ter evitado de alguma forma, aí nós vamos dizer que esse devedor agiu com culpa, ou que a impossibilidade da obrigação se deu por culpa do devedor. Agora, se é um evento inevitável, e aí a gente vai analisar se é inevitável ou não, considerando o que é razoável se esperar do devedor. E se então, diante do que era razoável se esperar dele, era inevitável que esse cavalo viesse a falecer, e ele faleceu de fato antes do vencimento, aí nós vamos considerar um falecimento sem culpa do devedor, e é aí que entra isso que o Código Civil chama de caso fortuito ou força maior. Um evento que o devedor não podia evitar. Ele não tinha como evitar, considerando o que era razoável se exigir dele. Então vamos pensar assim: um cavalo que morreu porque não foi alimentado. O devedor podia ter evitado isso. O devedor tinha que ter dado comida para esse cavalo. Um cavalo que faleceu porque caiu um raio na cabeça dele durante uma chuva e ele não estava abrigado. O devedor podia ter evitado, o devedor tinha que ter abrigado esse cavalo. Agora, um cavalo que morreu por um problema que ele tinha de nascimento no coração, que só foi detectado depois do falecimento propriamente dito. Aí, de fato, não dá para o devedor sequer saber que isso ia existir. Um cavalo aparentemente saudável, mas que depois, que com o seu falecimento, é que vai ser percebido que ele tinha um problema no coração. Realmente, olha, isso o devedor não podia ter evitado. Considera-se que não é razoável que o devedor tenha esse nível de conhecimento da saúde ali do seu animal. Vamos imaginar que é um animal que não tinha sintoma nenhum, era uma doença cardíaca que não dava nenhum sintoma. Então, o devedor
não tinha qualquer culpa, esse falecimento será considerado como um caso fortuito ou força maior, e se ocorrer antes do vencimento, o devedor não tem qualquer responsabilidade. A questão da mora, ela vai mudar, ela vai gerar encargos para o devedor exatamente numa situação em que a obrigação se torna de impossível cumprimento, mesmo diante de algo que o devedor não podia evitar, ocorrido depois do vencimento. Quer dizer, o devedor já tinha que ter cumprido a obrigação, e aí entrando agora no que diz o artigo 399. O devedor já tinha que ter cumprido a obrigação, não cumpriu. Voltando ao exemplo do cavalo vendido. O cavalo já tinha que ter sido entregue, mas o devedor atrasou essa entrega. Depois da data do vencimento, o cavalo vem a falecer, ainda que por um motivo que o devedor não podia evitar, e aí que entra o artigo 399. Vai dizer, olha, se a obrigação se torna de impossível cumprimento depois do vencimento, aí o devedor vai responder por isso. Ele vai ter que entregar o equivalente em dinheiro ao credor, mais uma indenização pelos prejuízos, porque mesmo o devedor não tendo tido culpa nessa impossibilidade que surgiu depois da obrigação, se ele tivesse cumprido a obrigação no prazo correto, o objeto da obrigação já estaria com o credor. Aí você pode pensar, poxa, mas o artigo 399 está atribuindo ao devedor ali um encargo por algo que, mesmo que ele não tenha tido culpa, seria isso justo? Na verdade, o que o artigo 399 está colocando é um incentivo para que o devedor não descumpra a sua obrigação. Exatamente para que ele não fique pensando que, poxa, não vou cumprir a obrigação hoje não, cumpro depois, né? Não vai ter problema nenhum, né? O 399, ele cria desvantagens para que a obrigação não seja cumprida. Para que o devedor pense, poxa, cumpro ou não cumpro na data? Vou cumprir, é melhor cumprir. Porque se eu não cumprir e essa obrigação se tornar de impossível cumprimento, mesmo sem eu ter acarretado isso, eu vou acabar tendo que pagar, vou ter que indenizar o credor. Então é melhor eu cumprir, fazer o que eu tiver de fazer, mas cumprir a obrigação na data correta, para não entrar nessa situação de risco para mim. Então a análise aqui não é nem tanto de se é justo ou injusto impor ao devedor o peso de algo que aconteceu mesmo sem ele ter tido culpa. A lógica é motivar o devedor, mais do que ele já deveria estar motivado, a cumprir a obrigação na data correta. Então, tem o compromisso ético, tem o compromisso moral e tem o compromisso prático também que o 399 vai criar para o devedor. Cumpre a obrigação para você não correr o risco de ter que indenizar por algo que venha acontecer mesmo sem a sua culpa. Muito bem. O 399 ele vai pontuar ali, né, ao final, que essa responsabilização do devedor pela perda do objeto da obrigação depois do vencimento não vai ocorrer se ele provar isenção de culpa. Parece até uma contradição com o que o Código vinha dizendo na primeira parte desse artigo. E até vou me ousar a dizer que é sim uma redação ruim desse artigo. Ele traz uma contradição aparente, mas a gente precisa entender o que está sendo colocado aqui. O que essa parte, salvo se provar isenção de culpa, quer dizer é que o devedor não vai responder pela perda da obrigação depois do vencimento, se ficar provado que um terceiro causou aquilo ou se o próprio credor causou aquilo. É isso que a expressão salvo se provar isenção de culpa está querendo dizer. E aí sim, né? Se o objeto da obrigação se perde, se torna de impossível cumprimento, porque o credor sabotou, aí, claro, que você não vai responsabilizar o devedor.
ou houve a sabotagem de um terceiro, voltando ao exemplo do cavalo, um terceiro invadiu o local onde o cavalo estava abrigado e acarretou a morte desse cavalo, aí realmente não dá para responsabilizar o devedor se ele tomou todos os cuidados para que isso não acontecesse e mesmo assim esse terceiro acabou conseguindo sabotar ali o objeto da obrigação. Então, essa expressão, salvo se provar isenção de culpa, não serve para desdizer, né, contradizer a primeira parte do artigo 399, ok? E tem a informação final, né, que vai dizer que também o devedor não vai se responsabilizar se ele provar que a perda da obrigação aconteceria mesmo se ele tivesse cumprido no momento adequado. Podemos dizer assim, poxa, se o devedor provar que o cavalo viria a morrer, mesmo se ele tivesse entregue esse cavalo para o credor na data adequada, aí ele não vai ter que se responsabilizar pela perda da obrigação. O exemplo que eu vinha dando aqui talvez se encaixe nessa expressão final, né? Eu vinha comentando aqui de um cavalo que vem a falecer depois da data de entrega, ele não veio a ser entregue para o comprador, veio a falecer depois da data de entrega por uma doença no coração que ele já tinha. Podemos até dizer, opa, isso aí, de repente, dá para o devedor dizer que se encaixa na parte final do artigo 399, que esse falecimento aconteceria mesmo se o cavalo tivesse sido entregue. É bem verdade. Essa é uma discussão que vai se dar nesse caso concreto. O credor vai tentar argumentar que o cavalo não teria falecido se tivesse com ele, porque talvez ele faria um exame mais detalhado, talvez ele não submeteria esse cavalo a esforço físico, enfim. E o devedor, provavelmente, para se eximir de responsabilidade, ele diria: não, esse cavalo viria a falecer de qualquer jeito. O problema que ele tinha de saúde não era detectável por exames e independia de esforço físico. E diante desse choque de versões, o caso provavelmente chegaria ao judiciário e o juiz teria que decidir aí quem tem a razão. Mas acho que essa hipótese deu para ilustrar o que o artigo 399 está querendo dizer, né? Agora, o artigo 400 já vai trabalhar com a mora do credor, que é o credor que não viabiliza que a obrigação tenha que ser cumprida. Aí você vai me perguntar, mas o credor sempre tem que viabilizar isso? Não, em algumas obrigações, o cumprimento depende totalmente do devedor. Vamos imaginar que você me deve R$ 1.000 e a gente combinou que você vai me pagar mediante depósito na minha conta. Essa é uma obrigação que depende totalmente de você para ser cumprida. Agora, outras obrigações dependem que o credor faça algo. Quando, por exemplo, fica combinado que o credor tem que ir até o devedor para buscar o que lhe vai ser entregue. Quando, por exemplo, o devedor tem que fazer algo depois que o credor disponibilizar alguma coisa, né? Olha, então eu vou fazer a defesa judicial que você precisa depois que você me der tais documentos. Olha, eu vou cumprir determinado serviço depois que você me viabilizar determinados objetos. Eu vou pintar a sua casa depois que você me der as tintas. O nosso contrato está dizendo que você precisa desocupar o imóvel, me entregar as tintas e aí sim eu vou pintá-lo. E como eu disse antes, tem aquela obrigação que às vezes depende até muito mais do credor para ser viabilizada, para ser cumprida, que é quando o credor tem que ir até o devedor buscar o objeto da obrigação em questão. Nesses casos, se o credor não fizer a parte dele, nós vamos falar em mora dele. E aí, quais as consequências para a relação obrigacional nessas situações? Diz o artigo 400 que se a obrigação não for cumprida porque o credor não viabilizou, não fez a parte dele para isso, o devedor deixa de ser responsabilizado pela conservação da coisa. Então, vamos dar um exemplo também aqui de uma entrega de um animal, mas não vou falar de cavalo para não confundir com a situação anterior.
Vamos pensar aqui de um devedor que vendeu um cachorro para o credor. O devedor é dono de um canil. O credor comprou um cachorro lá de raça e o combinado é que o credor vá buscar o cachorro na casa do devedor ou no estabelecimento comercial do devedor. Perfeitamente, ficou combinado que esse credor tinha que ter ido buscar esse cachorro na segunda-feira passada e não foi ainda. A obrigação continua existindo? Continua. Ainda é útil ao credor receber esse cachorro. Só que agora é o credor que está em mora. A obrigação não foi cumprida por mora do credor. Primeira consequência desse caso específico. Se essa obrigação vier a ser perdida, por exemplo, se esse cachorro vier a morrer depois da data que tinha que ter sido entregue ao credor, sem que essa morte tenha sido causada pelo devedor, ele não vai responder por isso. Alguém aí mais desatento que distraiu durante a minha explicação pode estar pensando: poxa, o Ricardo está dando um exemplo que contradiz o exemplo do cavalo. Preste atenção, a situação é diferente. No exemplo do cavalo, o devedor tinha que ter feito a entrega e não fez. No exemplo do cavalo, era um devedor em mora. Agora eu estou dando um exemplo envolvendo um cachorro em que o credor tinha que ter ido buscar e não foi buscar. O exemplo do cachorro, o credor está em mora. Por isso é que a regra é diferente. No exemplo do cachorro, se ele vier a falecer depois da data em que ele tinha que ter sido buscado e não foi, e esse falecimento não foi causado pelo devedor, não há responsabilidade do devedor. Agora, se o devedor causar a perda da obrigação, né? Se o devedor, por exemplo, intencionalmente causar o falecimento desse cachorro, aí claro que ele vai responder por isso. Ele vai ter que entregar o equivalente em dinheiro ao credor, mais indenização e etc. Ok, mas não vamos ser tão drástico no exemplo. Vamos pensar que, não, o cachorro não veio a falecer, não. Mas ele está lá no canil ainda, esperando o credor ir buscar, e, obviamente, esse cachorro vai ser alimentado, ele vai receber vacina, ele vai receber remédio. Quer dizer, a conservação dessa obrigação até que o credor viabilize o seu cumprimento vai gerar despesa para o devedor. Quem arca com essas despesas? Bom, se o credor está em mora, é o credor que vai arcar com essas despesas. Ou seja, voltando ao exemplo, se o cachorro já tinha que ter sido buscado e não foi, a despesa que o devedor vai ter com a alimentação desse cachorro, com remédio e tudo mais, ele vai poder exigir o reembolso do credor. Aí talvez o credor diga: uai, cara, mas você não me entregou esse cachorro ainda, você quer que eu pague a despesa de alimentação? Pois é, até a data combinada para entrega, realmente a alimentação, a conservação do objeto da obrigação fica com o devedor. Mas depois da data da entrega, se a entrega não aconteceu porque o credor não viabilizou essa entrega, e era ele que tinha que ter viabilizado, né, se é o credor que acarretou a mora, aí a despesa com a conservação do objeto da obrigação passa a ser de responsabilidade do credor. Isso não autoriza o devedor a simplesmente cruzar os braços e dizer: não vou mais conservar a coisa. Não, ele vai conservar, mas as despesas que ele tiver com isso, ele vai pedir reembolso junto ao credor. Mais uma consequência que o artigo 400 coloca. Aí especificamente para obrigações que têm o seu valor oscilando de um dia para o outro. Pode até ser, podemos até manter o exemplo aqui de um cachorro, que eventualmente pode valer mais ou menos em determinadas épocas do ano. Vamos imaginar que nós estamos diante de um credor que demorou tanto para ir buscar o cachorro, que quando ele foi buscar, o valor desse cachorro no mercado chegou a oscilar. Como assim? O que acarretaria isso? Por exemplo, esse cachorro, nesse meio tempo, ganhou um campeonato de criadores de cães, né? E com isso, o preço dele se torna mais caro no mercado, naturalmente.
Só depois disso é que o credor fala, opa, vou lá buscar esse cachorro é meu, vou lá buscar. Ele está ganhando campeonatos. Bom, aí nós temos um credor em mora que vai buscar o cachorro fora da data combinada e agora, quando ele vai buscar, esse cachorro vale mais do que valia quando a obrigação foi firmada. Segundo o artigo 400, pelo fato do credor estar em mora, ele vai ter que compensar o devedor por essa diferença de valor. Ou seja, ele vai receber o cachorro, mas ele vai ter que pagar um complemento, que foi a diferença entre o que esse cachorro valia quando ele foi comprado e o que ele vale quando o credor, enfim, depois da data combinada, vai buscá-lo. Aí você me pergunta, e se for o contrário? E se a obrigação perde valor até o momento em que o credor, enfim, viabiliza o cumprimento dela? Se o credor estiver em mora, aí ele não vai poder exigir nada pela desvalorização do objeto da obrigação. A obrigação desvalorizou entre a data que ela tinha que ter sido cumprida e a data que ela foi efetivamente cumprida e desvalorizou, porque o credor é que não foi lá receber, o credor que não viabilizou o cumprimento da obrigação, então o credor em mora não pode reivindicar, não pode reclamar disso. Credor em mora, se a prestação se valoriza, ele tem que complementar o pagamento para o credor, a contraprestação para o credor. Mas se o credor está em mora e a prestação se desvaloriza, ele vai receber essa prestação desvalorizada pelo preço que ele combinou lá atrás, e isso porque, se ele não tivesse em mora, ele teria recebido a obrigação quando ela ainda valia o que foi combinado. Mais uma vez, antes de pensarmos se o credor é um coitado ou não, se o credor, antes de nos solidarizarmos com o credor, vamos lembrar que a intenção do artigo 400 é motivar o credor a não entrar em mora. Credor, se cabe a você viabilizar o cumprimento da obrigação, faça isso. Não se atrase. Porque se você se atrasar, se você não cumprir o que você precisa fazer para a obrigação ser devidamente adimplida, vai haver alguns riscos que você não vai querer correr. Então a lógica também é essa. Incutir na cabeça do credor uma motivação, além da motivação ética, moral e pessoal que ele tem para receber a obrigação, também uma motivação pragmática. Credor, vá lá, porque senão você vai começar a trazer para você um risco desnecessário, um risco jurídico, desnecessário. Vá lá, viabilize a obrigação, faça o que você tem de fazer para ficar bem para todo mundo e para você não ter prejuízos no futuro. Beleza. Temos ainda algumas coisas a falarmos sobre a mora, mas vamos deixar isso para uma segunda parte desse vídeo. Já atingimos um tempo aqui que vale a pena fazer um intervalo, então, na continuação, que vai ser num vídeo à parte, a gente segue falando a partir do slide que está aí na tela. Aguardo todo mundo nessa sequência, beleza? Valeu, até a próxima, tchau, tchau.